Eu me chamo Helena, mas para minha família, eu sempre fui apenas a sombra, a versão em tons de cinza do que um filho de verdade deveria ser. O meu pai, o grande Eduardo Albuquerque, o empresário que construiu o império imobiliário Sol Nascente, nunca mediu palavras para me colocar no meu lugar. Desde que me lembro, o meu lugar era debaixo do tapete da ambição dele, ofuscada pela luz ofuscante do meu irmão, o Danton. O Danton era o filho de ouro, o primogênito, o herdeiro natural. E eu era indigna. Essa palavra, esse adjetivo cuspido com a fúria e o desprezo de um homem que me via como uma mancha na sua linhagem perfeita, foi o combustível que me manteve acesa nos anos mais frios da minha vida. Tudo começou como sempre começava na família Albuquerque, em um grande palco. Não importava se era um aniversário, um Natal ou, nesse caso, um almoço de domingo no nosso sítio em Itu, o evento sempre tinha o propósito velado de celebrar a grandiosidade de Eduardo e, por extensão, a glória iminente de Danton. O sítio, aliás, não era apenas uma propriedade. Era um complexo de luxo com piscina de borda infinita, heliponto e uma casa principal que parecia ter sido transportada diretamente de uma novela das 8, toda em vidro e madeira nobre. Eu cheguei atrasada, como de costume. Não por desrespeito, mas porque a minha vida real, a minha vida longe dos holofotes dourados da família, era exigente demais. Eu não trabalhava para o Sol Nascente. O meu pai tinha me oferecido um cargo de diretora de relações públicas, após a minha formatura em administração na FGV, um cargo puramente cosmético, sem poder real, criado apenas para preencher uma lacuna no currículo familiar. Eu recusei. E essa recusa foi o meu pecado original. Enquanto Danton passava os dias assinando papéis que meu pai já tinha revisado 3 vezes e gastando o dinheiro em carros esportivos de cores berrantes, eu estava afundada em planilhas de Excel e códigos de programação em um escritório minúsculo na Lapa, no Rio de Janeiro, a milhares de quilômetros de São Paulo. Eu estava construindo a minha própria construtora, não de tijolos e cimento, mas de dados e algoritmos. Eu desenvolvi um software de análise de risco e precificação que revolucionaria a forma como os pequenos e médios investidores compravam e vendiam ativos imobiliários em blocos. O nome, Horizonte Digital. Ninguém na minha família sabia da sua existência. Para eles, eu era uma consultora freelancer que mal conseguia pagar o aluguel do meu apartamento em Pinheiros, em São Paulo, um lugar que eles achavam pequeno demais para uma Albuquerque. Eles nunca visitaram, nunca se importaram. Naquele domingo, o clima estava particularmente tenso. O pai estava prestes a fechar um negócio que, segundo ele, dobraria o valor da Sol Nascente em 5 anos. A aquisição de um terreno gigantesco no litoral. Um projeto de alto risco, mas de altíssimo retorno potencial. Danton estava radiante, vestido com uma camisa de grife que parecia custar mais que o meu salário anual, sorrindo e aceitando os elogios dos tios e primos. Minha mãe, a Cecília, uma mulher elegante e fria, estava ao lado do meu pai, bebendo seu espumante e soltando frases curtas e afiadas sobre o meu status de solteira e a minha falta de ambição prática. Quando eu finalmente cheguei, o meu pai estava no centro da sala, com a mão no ombro de Danton. Ele me deu um aceno seco. Helena, que bom que resolveu aparecer. Pensei que estivesse em alguma reunião de análise de mercado, em algum lugar que ninguém conhece. Ele usou o tom sarcástico que ele guardava especialmente para mim, aquele que fazia com que todos na sala rissem de forma contida, mas cúmplice. Eu senti o rubor subir ao meu pescoço, mas mantive o sorriso. Eu havia treinado a minha face para a neutralidade, uma técnica de sobrevivência que aprendi desde a adolescência. Oi, pai. O trânsito estava intenso. Parabéns pelo novo projeto, Danton. Parece ambicioso, eu disse, direcionando o elogio ao meu irmão. Danton apenas sorriu de lado. Um sorriso que dizia: você nunca chegará ao meu nível. O resto do almoço foi uma tortura silenciosa. O pai falava sobre o futuro da Sol Nascente, sobre como Danton estava pronto para assumir as rédeas do império, sobre a nova era de ouro que estava por vir. Em nenhum momento ele perguntou sobre o meu trabalho. Em nenhum momento ele sequer mencionou o meu nome em um contexto de negócio, exceto para me diminuir. A gota d'água veio na hora da sobremesa.
Minha tia Patrícia, a mais fofoqueira da família, perguntou de forma inocente: Helena, meu anjo, quando você vai se estabilizar de verdade? Seu pai e seu irmão estão construindo um legado. E você ainda vive de consultoria para uns peixinhos pequenos, como o seu pai diz. Eu estava prestes a responder, a dar uma explicação vaga e educada, quando meu pai se inclinou na mesa, com os olhos fixos em mim, e disse em voz alta para que todos ouvissem, mas com uma intensidade que só eu sentia: Ela não vai, Patrícia. A Helena é volátil. Ela não tem a fibra moral e a estabilidade emocional que um Albuquerque precisa para carregar nosso nome. Ela prefere a independência de um salário insignificante. Ela nunca entendeu que o legado vem antes do ego. Ela nunca será digna do sobrenome que carrega. Ela é indigna da família. Aquelas 3 palavras caíram como um raio na sala. Elas não foram ditas em um momento de raiva explosiva, mas em um tom de resignação e condenação, como um veredito final. Eu senti o silêncio da sala, a maneira como os tios e primos baixaram o olhar, e a satisfação fria no rosto de Danton. Naquele instante, algo em mim se quebrou, mas não de forma dolorosa. Foi uma quebra limpa, o som de um fio de lealdade se rompendo de vez. Eu me levantei da mesa, peguei a minha bolsa e olhei para o meu pai. O meu sorriso era largo, mas vazio. Entendo, pai, indigna. É bom ter a certeza. Eu não lhe dei o prazer de me ver chorar, ou me defender, ou implorar. Eu apenas dei as costas e caminhei para a saída. Meu pai, surpreso pela minha falta de reação dramática, gritou atrás de mim, aumentando o tom: Para onde você pensa que vai? Não terminamos. Volte aqui, garota. Você não tem o direito de sair. Eu parei na porta, virei a cabeça e lancei um olhar que ele nunca tinha visto em mim, um olhar que não era de raqueza, mas de cálculo frio. Eu tenho todo o direito, pai. E não se preocupe com o meu nome. O meu sobrenome real, o que me define, está sendo escrito neste exato momento, a milhares de quilômetros daqui. E garanto que ele é muito mais valioso que o seu. Tenha um ótimo almoço. Eu saí e o barulho do motor do meu carro, um modelo popular e discreto, foi a última coisa que ouviram antes que o silêncio constrangedor tomasse conta da sala de jantar. Naquele dia, eu não apenas deixei a casa, eu deixei a família para trás. Mas eu não estava apenas fugindo. Eu estava ativando a fase 2 do meu plano. E ele era tão silencioso quanto o meu carro e tão letal quanto o desprezo do meu pai. O horizonte digital estava pronto para se expandir. E, coincidentemente, o alvo da minha primeira grande manobra era o ponto cego da Sol Nascente. A partir daquele almoço de domingo, onde a palavra indigna selou o meu destino, eu me tornei para a família Albuquerque a filha que se rebaixou, a consultora fracassada, que preferiu a independência ilusória à segurança de um império. Meu pai cortou o meu cartão de crédito que, para ser honesta, eu mal usava. Mas ele o fez com a pompa de um rei banindo um súdito. Minha mãe parou de me ligar. E Danton me bloqueou nas redes sociais, como se a minha simples existência fosse um risco para a sua imagem de herdeiro impecável. Eu não me importei. Aquele rompimento público foi o catalisador que eu precisava para mergulhar de cabeça naquilo que era a minha verdadeira paixão, o meu verdadeiro legado, a tecnologia imobiliária, o horizonte digital. O meu software secreto não era apenas um sistema de precificação, era uma plataforma de inteligência artificial capaz de mapear e prever tendências do mercado imobiliário em cidades médias e pequenas, que eram completamente ignoradas pelos grandes players como a Sol Nascente. A minha tese era simples e agressiva. Enquanto o meu pai e Danton brigavam pelos grandes e saturados centros, eu faria fortuna nos buracos negros do mercado, onde a valorização real estava latente. Nos 2 anos seguintes, a minha vida se tornou uma maratona de código, pitches e fusos horários. Abri a minha primeira rodada de investimento anjo com fundos de risco do exterior, que valorizavam a tecnologia e a discrição, e não o sobrenome. Eu optei por uma estrutura de capital fechado e blindada, garantindo que o nome Albuquerque jamais aparecesse em qualquer documento público.
Para o mundo, eu era Helena Santos, a CEO de uma fintech em rápida ascensão. Para a minha família, eu continuava sendo a consultora volátil. E foi essa invisibilidade que me deu a liberdade para agir. Minha ambição não era apenas o sucesso, mas sim a certeza de que meu sucesso seria o único parâmetro de medida da minha dignidade. E para isso, eu precisava de um alvo, um ponto de contato inevitável entre o meu novo império e a decadência do velho. O alvo perfeito era o projeto Estrela do Mar, o mega loteamento no litoral que meu pai havia anunciado no almoço da humilhação. Eu sabia, pela minha análise algorítmica e pela minha compreensão fria das suas táticas de negócios, que aquele projeto era uma aposta de tudo ou nada. Ele estava investindo uma quantia imprudente de capital próprio e de terceiros. E, mais importante, ele estava usando o prestígio da marca Sol Nascente como garantia emocional, algo que para ele valia mais que qualquer garantia financeira. Meu software, o Horizonte Digital, mostrou que o ego do meu pai não o permitiu ver. O terreno Estrela do Mar tinha um risco ambiental oculto, uma falha na documentação de zoneamento que, se revelada, transformaria o projeto em um pesadelo legal e financeiro, paralisando a construção indefinidamente e drenando a liquidez da Sol Nascente. O meu pai, que sempre acreditou em conexões políticas e atalhos, tinha ignorado a due diligence técnica profunda. Eu sabia o que tinha que ser feito. Eu não podia apenas avisá-lo. Isso seria visto como fraqueza ou inveja. Eu precisava esperar o momento em que a revelação fosse não apenas um prejuízo, mas uma humilhação pública e total. O meu plano envolveu um movimento de xadrez em 3 partes. Primeiro, eu comprei, através de uma das minhas subsidiárias anônimas, todos os pequenos terrenos adjacentes ao Estrela do Mar, os chamados microlotes, que juntos davam-me o controle de todos os acessos por terra e mar ao empreendimento do meu pai. Segundo, eu usei o Horizonte Digital para identificar e financiar um pequeno grupo de ativistas ambientais locais, fornecendo-lhes de forma anônima e legal a documentação técnica sobre a falha de zoneamento. Terceiro, e este era o meu grand finale, eu preparei a minha visita surpresa. Eu precisava de um palco, e o meu pai, na sua arrogância costumeira, me deu um. O convite chegou por correio. A festa de 40 anos do Danton, que seria celebrada, ironicamente, no Estrela do Mar, no dia em que a primeira fase de vendas seria oficialmente lançada. O convite era uma afronta, um lembrete velado de que o meu irmão estava no auge, enquanto eu estava sumida. Mas o anexo era o que importava. Um mapa detalhado do local da festa. Naquele mapa, o meu pai marcava o ponto central da celebração. Sem saber, ele estava marcando o meu território. Eu aceitei o convite, enviando uma resposta formal sem explicações. O choque na família deve ter sido palpável. A indigna está voltando, mas eles não faziam ideia de quem estava voltando. Eu não era mais a jovem de 28 anos com o olhar baixo e a alma ferida. Eu era uma empresária de 30 anos, milionária, calculista e letal. Eu vestia o meu melhor disfarce, um vestido preto discreto, sapatos modestos, sem joias chamativas. Eu queria parecer apenas suficiente para entrar, para que eles continuassem a me ver como a Helena pobre e volátil. Eu contratei um motorista particular e instruí o meu advogado, o Dr. Alencar, um especialista em legislação ambiental e aquisições hostis, a estar em stand-by. O momento da visita surpresa estava meticulosamente cronometrado para coincidir com o ponto mais alto da festa, o momento do discurso do meu pai e do brinde a Danton e ao Estrela do Mar. Eu tinha a certeza de que a minha chegada seria apenas o prefácio de uma humilhação que faria o grito dele, o grito da indignidade, ecoar como uma piada patética. Eu não estava indo a uma festa. Eu estava indo a um leilão. E o lance final seria dado pelo meu silêncio, revelando o custo do desprezo do meu pai. A visita surpresa de Helena Santos, a ex-indigna, ao projeto Estrela do Mar, não foi apenas uma entrada em uma festa. Foi a invasão de um palco. Eu cheguei exatamente às 9 da noite, o horário de pico, e fui recebida pelo olhar frio da minha mãe. Ela estava ao lado do meu pai, que usava um terno de linho caro e um sorriso de superioridade.
O salão, montado em uma estrutura temporária e luxuosa à beira-mar, estava repleto de investidores, políticos e os principais concorrentes da Sol Nascente. Minha família, incluindo os tios e primos que testemunharam o meu banimento 2 anos antes, me olhava com uma mistura de curiosidade e piedade. Helena, você veio. Que surpresa, meu pai disse, forçando um beijo na minha testa, o cheiro de uísque e poder impregnando o ar. Ele claramente esperava que eu estivesse magra, desesperada ou implorando por um emprego. Eu apenas sorri. Não perderia por nada, pai. Principalmente um momento tão importante para Danton. Eu permiti que a humilhação começasse. Minha tia Patrícia se aproximou e, com a voz baixa e venenosa, perguntou se eu finalmente tinha encontrado um emprego estável. Quem sabe secretária de um dos grandes. Danton, visivelmente incomodado com a minha presença, me evitou por alguns minutos, até que meu pai o forçou a vir. Danton, cumprimente sua irmã. Ela veio prestigiar o seu sucesso, mesmo que ela não entenda a escala real do que estamos fazendo aqui. Danton me deu um aperto de mão falso. Helena, este é o futuro. Uma pena que você sempre preferiu a filosofia à realidade. Eu apenas respondi com uma frase que o machine learning me ensinou a usar em momentos de alta tensão. A filosofia, Danton, muitas vezes revela a realidade que a arrogância esconde. Ele não entendeu, mas se sentiu agredido. O clímax da noite veio às 9h30, o momento do discurso. Meu pai subiu ao pódio com Danton a reboque. Ele falou por 10 minutos sobre o legado Albuquerque, a visão estratégica e, finalmente, o projeto Estrela do Mar, que seria o seu presente final para o filho. Ele fez um brinde e, antes de beber, ele parou, procurando-me na multidão. Ele me encontrou e, em um ato final de crueldade e ego, decidiu me usar como um exemplo negativo para essa plateia. Eu gostaria que todos aqui entendessem o valor da fibra. Alguns, infelizmente, preferem a vida fácil, o caminho do mínimo esforço, recusando-se a carregar a cruz do legado. Eu tenho uma filha que é prova disso, alguém que no passado chamei de indigna da família. Ele fez uma pausa para que a palavra ecoasse. Mas o sucesso de Danton me conforta. Ele sabe o valor do nosso nome. A plateia riu de forma desconfortável. Foi nesse exato instante, o ponto alto do discurso e o ponto mais baixo da minha humilhação, que a minha visita surpresa virou o pesadelo dele. Enquanto meu pai bebia seu champanhe, um barulho de sirene começou a se aproximar. Não eram sirenes de polícia, eram viaturas da fiscalização ambiental e oficiais de justiça. 3 telões gigantes que estavam exibindo vídeos promocionais do projeto, de repente ficaram pretos. E na tela central, uma projeção holográfica da logo do Horizonte Digital apareceu, seguida pela minha voz, calma e fria, mas amplificada por todo o sistema de som do evento. Gancho agressivo ativado. Meu pai está certo, a fibra moral é importante, mas a legalidade e a diligência técnica são mais. A minha voz preencheu o salão e todos se viraram para o meu pai paralisado no pódio. O projeto Estrela do Mar, que meu pai está tão orgulhoso de apresentar, não pode ser vendido. Na verdade, ele está sob ordem de paralisação imediata. O meu pai gritou: Helena, o que é isso? Desliguem essa porcaria. Mas ele estava impotente. O que meu pai não lhes disse, eu continuei, é que a documentação de zoneamento que ele ignorou o impede legalmente de construir naquela área. Além disso, o único acesso viário e marítimo ao empreendimento, o corredor logístico B14, foi adquirido há 90 dias por uma empresa de tecnologia. Essa empresa, que se chama Horizonte Digital, está acionando a cláusula de servidão de passagem. Ou seja, a Sol Nascente não tem como levar material ou pessoas ao local. O silêncio na sala era ensurdecedor. O pânico nos olhos do meu pai era a minha recompensa. Danton, ao lado dele, parecia ter envelhecido 10 anos. Meu pai balbuciou: Isso é mentira. Você não tem esse poder. Foi então que o doutor Alencar, meu advogado, entrou no salão com um oficial de justiça e um maço de documentos. Eu caminhei lentamente até o pódio, subi os degraus e parei ao lado do meu pai, que agora tremia. Eu tirei o meu blazer discreto.
revelando um vestido elegante e caro que eu havia escondido por baixo. Eu sorri para ele, o sorriso da Helena, a verdadeira. A visita surpresa, pai, não era eu, e sim o meu advogado, que está aqui para entregar os documentos que comprovam a aquisição de todos os acessos logísticos pela Horizonte Digital. Além disso, minha empresa, agora que o valor da Sol Nascente vai despencar com a paralisação do Estrela do Mar e a investigação de fraudes, está apresentando uma oferta hostil para adquirir a maior parte da sua dívida e, consequentemente, o controle acionário da sua empresa. Eu fiz uma pausa dramática. Você gritou que eu era indigna da família, mas eu sou a única que tem o dinheiro e o conhecimento técnico para manter a Sol Nascente viva. Eu sou a sua última e única chance. O meu pai desabou. Ele agarrou o meu braço, os olhos cheios de lágrimas de raiva e humilhação. Você não pode fazer isso. Você vai arruinar a família. Eu me desvencilhei dele com facilidade e olhei para a plateia de investidores chocados. A família já estava arruinada, pai. Eu estou apenas reestruturando o negócio. Se você me achava volátil, prepare-se, pois o Horizonte Digital é o novo sol que está nascendo. Eu desci do pódio, deixando meu pai lá, sozinho, humilhado, com o projeto Estrela do Mar afundando ao seu redor. A visita surpresa não era sobre vingança, era sobre poder. E o poder, eu finalmente entendi, era a única moeda de dignidade que a minha família entendia. Eu saí do salão enquanto o Dr. Alencar entregava os papéis. Na porta, olhei para trás e vi meu pai sendo amparado por Danton, que me olhava com terror e ódio. Eu sorri. A indigna tinha vencido.